O jogo começou. A NASA não tem para onde fugir desta última polêmica, e a agência espacial está fazendo todo o possível para contar sua versão da história. O público ficou fascinado e também apreensivo desde que a transmissão ao vivo da NASA foi cortada subitamente após a aparição de um objeto misterioso vindo do espaço e se aproximando do nosso planeta. Parece que não era para termos visto esse objeto estranho, especialmente com a transmissão de repente apagando bem no meio da descoberta. Será que devemos acreditar na NASA quando ela diz que este estranho acontecimento foi apenas uma falha comum do sistema? Poderia esse objeto misterioso ser uma nave extraterrestre, como os ufólogos e entusiastas do espaço gostariam que acreditássemos? Ou seria ele algum satélite perdido há muito tempo que apenas reapareceu? Fique ligado, porque no vídeo de hoje vamos desvendar esses mistérios e entender por que a NASA interrompeu sua transmissão ao vivo depois de detectar algo aterrorizante atravessando nosso sistema solar. Há décadas, os cientistas têm estado fascinados com o que acontece no espaço sideral e estão sempre esperando descobrir novos fatos que possam nos trazer uma compreensão mais completa do universo. Esta busca incansável fez com que eles colaborassem com engenheiros e enviassem satélites e outros equipamentos sofisticados para o espaço sideral em busca de respostas que jamais estariam ao alcance de nossos antepassados. No entanto, a comunidade científica foi recentemente abalada por notícias chocantes de um acontecimento sem precedentes. Foi revelado que um dos satélites enviados ao espaço para nos trazer uma visão mais precisa da nossa atmosfera foi desligado sem qualquer aviso. Os astrônomos prenderam o fôlego enquanto observavam este evento impressionante bem diante de seus olhos, algo parecido com uma cena de ficção científica. No entanto, isso não é nenhum filme, é a vida real. E o mais confuso foi a causa por trás do inesperado comportamento do satélite. Muitos acreditam que o satélite desligou após encontrar vida extraterrestre no espaço sideral. E essa possibilidade deixou a NASA no centro de uma discussão acalorada que envolve ufólogos e entusiastas do espaço. Todos os olhos estão voltados para a Agência Espacial Americana enquanto ela tenta explicar a situação. O personagem principal desta curiosa história espacial é a Estação Espacial Internacional, mais conhecida pela sua sigla em inglês, ISS. A ISS não é nenhuma novata quando se trata da exploração do espaço sideral e tem orbitado a Terra há muitos anos. Graças às mentes geniais que se uniram para desenvolvê-la e lançá-la no espaço, os cientistas acumularam um grande volume de fotos e vídeos retratando os objetos celestes. Ao longo dos anos, a ISS conquistou o coração de muitos cientistas e pesquisadores devido às interessantes descobertas que ela continua produzindo. No entanto, a heróica e bem-sucedida história da ISS está prestes a ser contaminada por este escândalo cósmico em plena formação no qual ela acabou se metendo. Os teóricos da conspiração têm dado à ISS o máximo de atenção desde que um estranho evento aconteceu na transmissão ao vivo dos seus satélites. A NASA ficou sem palavras, pois diversas narrativas e teorias foram colocadas de diferentes ângulos por ufólogos e entusiastas de alienígenas. Em um dia comum, a transmissão ao vivo da NASA mostra uma ampla vista da Terra da perspectiva dos astronautas. Mas essa mesma transmissão nos trouxe uma história incomum, uma história que todos estão achando difícil decifrar com precisão. Por alguns segundos, a transmissão ao vivo capturou algo ligeiramente diferente do comum, e esta foi a faísca que incendiou toda a polêmica. Os cientistas se espantaram conforme uma luz fraca parecia se dirigir à Terra, deixando todos impressionados. Contudo, esta luz curiosa tomou maiores proporções quando o objeto de repente parou de cair e começou a pairar no ar. E como se essa ocorrência absurda não fosse suficiente para deixar os cientistas loucos, um fato ainda mais confuso veio na sequência.
A transmissão de repente saiu do ar, deixando os cientistas arrepiados e pondo fim à cena incrível que havia acabado de se passar bem diante de seus olhos. Como onças prestes a capturar sua presa, os ufólogos e teóricos da conspiração entraram em ação e estão criando uma nova narrativa, onde extraterrestres desempenham o papel principal. E se formos honestos, não podemos culpar estes conspiradores, já que este evento bizarro deixa muitas perguntas sem resposta. Os teóricos da conspiração não descansaram nem um pouco desde que a notícia deste estranho evento chegou ao público. Alguns estão dizendo que a NASA está tentando esconder algo do resto do mundo. Eles afirmam que a agência espacial está tentando manter seus segredos longe dos olhares do público. Esta é uma forma de ver a situação, mas muitos investigadores experientes aconselharam não concentrar toda a nossa atenção nesta possibilidade, já que poderemos acabar caindo numa conclusão precipitada da qual pode ser difícil sair. Outro lado chocante dessa enxurrada de conspirações é que algumas pessoas acreditam que o estranho objeto que apareceu na transmissão pode ser a estação espacial chinesa Tiangong-1, que atualmente está vazia e já vagava vazia pelo espaço há algum tempo antes de voltar em direção à Terra. Por mais intrigante que essa possibilidade pareça, não é nada comparada à teoria ainda mais assustadora de que o objeto misterioso pode ser um meteoro que está vindo em direção ao nosso planeta. Muitos estão aderindo a essa possibilidade, que gerou pânico nos círculos científicos. Alguns pesquisadores alegaram que não precisamos de outro meteoro vindo em nossa direção e esperam que esta teoria não passe de um palpite. Quase todos os dias, novas teorias estão surgindo por todo o mundo, tentando explicar este quebra-cabeça que apareceu de repente. Alguns cientistas acreditam que a NASA é parcialmente culpada pela confusão. Isso ocorre porque a NASA cortou as imagens quando o objeto estava prestes a entrar na atmosfera externa da Terra, e esta simples decisão aumentou o clima de mistério que cerca o evento. Portanto, não podemos culpar as pessoas por terem opiniões diferentes sobre o evento. Se o vídeo não tivesse sido cortado e as pessoas tivessem podido ver como o objeto reagiu após entrar na atmosfera, poderíamos estar discutindo algo diferente hoje. O fracasso da NASA em tomar essa atitude nos colocou neste debate acalorado que parece difícil de encerrar. A agência espacial não está tendo um bom momento e está sendo atacada por todos os lados. As pessoas estão exigindo respostas, uma vez que não puderam determinar a verdadeira natureza do objeto antes que a transmissão fosse desligada. No entanto, a NASA não tem ignorado esse assunto por completo, porque não quer que seus anos de trabalho árduo sejam manchados por esse suposto evento misterioso. As autoridades da agência espacial responderam ao acontecido, informando ao público que o objeto capturado pela ISS não era de forma alguma um OVNI. Eles acreditam que esse estranho objeto poderia ser um lixo espacial que se aproximou de nossa atmosfera externa. A agência espacial também deu uma explicação para a luz vista no vídeo, dizendo que poderia ser uma série de coisas. Os cientistas da NASA acreditam que a luz poderia ter sido causada por um reflexo na lente da câmera, pela radiação atingindo um sensor no sistema de captura de imagens em alta definição, ou pelo fato do objeto ser um satélite, um meteoro ou um dos vários milhares de pedaços de detritos espaciais atualmente circulando em torno de nosso planeta. A agência apresentou uma ampla gama de possibilidades para escolhermos, e qualquer que seja o caminho que decidirmos trilhar, poderemos encontrar nossa resposta lá. Em uma tentativa de acalmar a tensão criada pelos ufólogos, um porta-voz da NASA teve que vir a público para afirmar categoricamente que nenhuma espaçonave alienígena foi avistada perto ou longe da Terra. Se quisermos nos ater a esta afirmação, então não há como o objeto ser um alienígena ou estar ligado à vida extraterrestre.
A NASA garantiu também que não precisamos entrar em pânico e pediu ao público que ficasse tranquilo e afastasse quaisquer pensamentos de uma possível invasão alienígena, como alguns ufólogos estavam sugerindo. A agência espacial nos advertiu para, em vez disso, levarmos em consideração sua explicação equilibrada dos motivos pelos quais a transmissão foi abruptamente interrompida. O porta-voz da NASA, Daniel Ruot, foi além ao explicar que a transmissão em si era proveniente do experimento de observação em alta definição da Terra, que acontece a bordo da ISS. O incrível instrumento usado neste experimento fica montado externamente na ISS e foi projetado para realizar descobertas intrigantes que expandam nossa compreensão do espaço sideral. Este experimento icônico inclui várias câmeras comerciais de alta resolução, todas voltadas para a Terra. Elas ficam dentro de uma caixa pressurizada, com temperatura controlada. O mais emocionante é como o experimento é conduzido com controles automáticos, que percorrem as várias câmeras sequencialmente. Uma das curiosas revelações que a NASA divulgou é como a estação muitas vezes viaja por fora do alcance dos satélites de rastreamento e retransmissão de dados, que são usados para enviar e receber vídeo, voz e telemetria. A NASA revelou que, sempre que eles perdem o sinal, o vídeo cai da sua largura de banda mais alta e as câmeras mostram uma tela azul que indica que não há sinal ou que uma lista de vídeos gravados será exibida. Graças a esta explicação detalhada dada pela NASA, podemos concluir que a mão invisível por trás da interrupção da transmissão ao vivo foi apenas a perda de sinal e não algo feito intencionalmente pela própria agência espacial. Essa perda de sinal aconteceu sem aviso, fazendo com que as câmeras mostrassem uma tela azul, pois as imagens da transmissão ao vivo nunca chegaram à Terra. No entanto, os teóricos da conspiração e ufólogos estão longe de estar satisfeitos com esta explicação, pois acreditam que ela está sendo usada como uma cortina de fumaça para esconder o que realmente aconteceu naquele dia fatídico. Eles estão convencidos de que o que a ISS capturou foi um objeto voador não identificado, um OVNI, e que ele teria decidido fazer uma visita ao nosso planeta vindo de sua origem desconhecida. Eles acreditam que este OVNI não tinha planos de realmente entrar em nosso planeta, mas que foi enviado em uma missão de reconhecimento para observar a Terra. Foi durante esta missão que ele entrou na vista panorâmica das câmeras de alta definição da ISS e, sem perceber, acabou na transmissão ao vivo da NASA. Nesta encruzilhada, não temos escolha a não ser abordar a questão da existência de OVNIs. Muitas pessoas se perguntam se os OVNIs existem ou se são apenas um produto da ficção, feitos apenas para entreter as nossas mentes. Objetos voadores não identificados, os OVNIs, são assunto de discussão há séculos, surgindo durante debates de vez em quando, enquanto as pessoas ponderam sobre uma explicação concreta para diferentes objetos misteriosos que elas veem. Embora muitos cientistas e céticos considerem os OVNIs como meras farsas que não merecem nossa atenção, não podemos fechar os olhos para o grande número de cientistas que acreditam que os OVNIs realmente existem. O que é mais fascinante é como esses cientistas apoiam suas afirmações com evidências que os céticos estão tendo cada vez mais dificuldade de refutar. Ao longo dos anos, inúmeras evidências surgiram, sugerindo a existência de OVNIs. Um exemplo interessante envolve o Grande Colisor de Hadrons da Organização Europeia para a Investigação Nuclear, que detém a honra de ser o maior e mais rápido acelerador de partículas do mundo. Este famoso colisor está localizado em Genebra, na Suíça. Embora algumas pessoas tenham atribuído os avistamentos de OVNIs nas proximidades do colisor a ilusões de ótica e alucinações, há muitos outros que acreditam fortemente que os avistamentos de OVNIs merecem nossa atenção e não são uma farsa criada para nos enganar.
Aqueles que acreditam apresentaram vários argumentos a favor dos OVNIs que estão gradualmente abafando o barulho feito pelos céticos. Muitos pesquisadores experientes admitiram que seria errado não considerarmos os encontros genuínos com OVNIs que foram registrados ao longo dos anos. Os livros de história não serão gentis conosco se deixarmos de considerar esses encontros e dar a eles a legitimidade que merecem. Mas ainda é justo que exploremos esse fenômeno de forma objetiva, sem preconceitos, visto que estamos avançando com nossa tecnologia e nossa compreensão do universo. Nós simplesmente não podemos virar as costas para os numerosos relatórios e testemunhas oculares que relatam encontros com OVNIs perto do grande colisor de Hadrons. Esses testemunhos pessoais aludem ao fato de que alienígenas podem estar lá fora, espreitando nas sombras enquanto observam nosso planeta e se preparam para sua revelação para o mundo inteiro. Tanto os cientistas quanto os pesquisadores já estão sobrecarregados com mais e mais perguntas urgentes sobre a natureza e a origem desses objetos não identificados. O grande colisor de Hadrons expandiu ainda mais nossa compreensão do universo através desses fenômenos envolvendo OVNIs, despertando um interesse renovado no assunto entre os ufólogos e entusiastas do espaço. Um grupo de entusiastas do espaço elaborou recentemente uma narrativa interessante. De acordo com eles, alguns experimentos no grande colisor de Hadrons podem ter atraído a presença de seres extraterrestres ao longo dos anos. Além do que tem acontecido no grande colisor de Hadrons, houve algumas evidências peculiares e testemunhos pessoais de avistamentos de OVNIs que surgiram em outras regiões do mundo. No entanto, os céticos são implacáveis quando se trata de desacreditar esses supostos relatos e testemunhos e não poupam esforços para abrir buracos em qualquer relato que os mais crédulos apresentam. Para os céticos, estes objetos que alega-se serem OVNIs são simplesmente aeronaves identificadas erroneamente. No entanto, este argumento é muito difícil de engolir quando consideramos uma imagem mais vívida do grande colisor de Hadrons. Ele está localizado em uma área relativamente isolada da Suíça, e esta localização distinta reduz muito as chances de confundirmos fenômenos aéreos não identificados com aeronaves comuns. Então é muito improvável que os relatos pessoais de avistamentos de OVNIs sejam um erro, como os céticos querem que acreditemos, de acordo com o Dr. Castillo, um físico que trabalha no colisor. Ele uma vez viu um estranho fenômeno em série acima do local, algo que ele achou surpreendente. O pesquisador descreveu ter visto um OVNI emitindo uma luz pulsante enquanto pairava por cima do colisor. Após uma investigação mais aprofundada, Castillo revelou que o objeto misterioso havia se movido de maneiras que eram impossíveis para uma aeronave imitar. Esta revelação elimina a possibilidade de que o Dr. Castillo teria erroneamente identificado uma aeronave comercial ou militar. A descoberta incomum de Castillo, juntamente com muitos outros relatos, fez com que alguns teóricos sugerissem que a alegação de que a ISS avistou um OVNI não deveria ser abandonada com tanta facilidade. Se houve avistamentos de OVNIs ao redor do grande colisor de Hadrons, o que impede a existência de avistamentos de OVNIs fora da atmosfera da Terra? Esta curiosa possibilidade tem sido uma fonte de preocupação para muitas pessoas, porque significa que talvez não possamos mais confiar na NASA. Ela pode estar escondendo muito mais do que deixa transparecer. Embora os ufólogos acreditem que a NASA está mentindo, o que é mais interessante é como a comunidade científica se tornou mais aberta quando se trata do assunto de OVNIs. Ao contrário de antes, quando a maioria dos cientistas achava que os OVNIs eram apenas identificações incorretas de aeronaves terrestres, os pesquisadores atualmente abraçam a possibilidade de que há alguns fenômenos aéreos não identificados que não se parecem em nada com os veículos aéreos que fabricamos até agora na Terra. Eles têm uma aparência distinta que sugere que não são do nosso mundo.
Enquanto o público ficou intrigado com a polêmica em torno do corte na transmissão ao vivo da NASA, algo igualmente intrigante estava acontecendo naquele mesmo momento. A NASA encontrou recentemente um satélite perdido há muito tempo que fez com que todos na comunidade científica comentassem o acontecimento. Não podemos contar esta história cativante sem mudar o foco para Scott Tilley, um astrônomo amador que recentemente ingressou na NASA. Este astrônomo surpreendeu todos na agência espacial quando ele encontrou o satélite perdido IMAGE, do Programa Global de Exploração de Imagens Magnetopausa Aurora. Este satélite foi considerado perdido devido a uma falha do seu sistema há mais de 12 anos, mas ainda estava transmitindo informações. O astrônomo documentou sua descoberta em uma postagem de blog e, pelo que os especialistas conseguiram deduzir, a NASA ainda pode reativar o programa. E se quisermos mesmo ressuscitar esta missão, então estamos nos preparando para uma história de exploração bem-sucedida. Isso ocorre porque a missão IMAGE nos fornecia vistas incomparáveis da magnetosfera da Terra. Devemos agradecer a Scott Tilley por tornar essa possibilidade em uma realidade. Durante meses, Tilley passava seu tempo livre seguindo os sinais de rádio dos satélites espiões, e mal sabia ele que essa decisão teria retorno no futuro. Naquele dia auspicioso, Tilley estava vasculhando a alta órbita da Terra em busca de evidências de um satélite americano clássico chamado Zuma. Acredita-se que o satélite Zuma falhou após seu lançamento. Foi enquanto tentava encontrar Zuma que Tilley acabou achando algo muito mais emocionante. Sua jornada o levou ao ponto onde ele captou um sinal de um satélite rotulado 2000 EOZ-1. Ele ficou chocado quando detectou o sinal, porque o rótulo do satélite correspondia ao do programa IMAGE da NASA, lançado em 2000 e esquecido em dezembro de 2005, quando a missão de $150 milhões deixou de receber transmissões. Assim que Tilley deu a notícia às autoridades da NASA, ela se espalhou como fogo pelo mundo científico. Presumia-se que havíamos perdido o satélite para sempre, mas a última descoberta de Tilley trouxe de volta à vida uma missão que todos consideravam acabada. Os ex-membros da equipe de ciência da missão IMAGE foram os que ficaram mais felizes com esta notícia. Mais ainda, parece que há dados além da telemetria no sinal detectado por Tilley, que alguns acreditam poder indicar que alguns dos 6 instrumentos do satélite podem estar funcionando ainda. Nos dias que se seguiram à grande revelação de Tilley, vimos cientistas do projeto desenterrando softwares e registros antigos. Além disso, a NASA tentou coletar imagens com suas antenas de rádio especializadas no espaço profundo. No entanto, a NASA foi apenas uma das muitas instituições que demonstraram interesse nesta missão. Os pesquisadores do Laboratório de Física Aplicada, Johns Hopkins e da Universidade da Califórnia em Berkeley desenvolveram esforços para investigar esta descoberta mais detalhadamente e ver a melhor forma de usá-la em benefício de todo o mundo. Os esforços de pesquisa não têm sido nada fáceis, o que é muito compreensível, porque algo que está perdido há anos sempre trará desafios depois de ser encontrado. Uma das perguntas que os pesquisadores estavam ansiosos para responder é: por que a taxa de rotação da espaçonave parece ter desacelerado? Eles acreditam que isso pode ter dificultado muito a comunicação. A equipe manteve um olhar fixo na imagem enquanto tentavam a troca de informações entre o satélite e a Terra. Eles descobriram que, antes de sua falha, o satélite já havia sido considerado uma missão bem-sucedida. Além disso, o instrumento do satélite serviu como um telescópio que forneceu aos cientistas uma visão global das partículas carregadas capturadas no campo magnético da Terra. No entanto, a história de sucesso do satélite entrou em uma espiral descendente quando seu sinal foi perdido sem aviso durante sua missão estendida, pouco antes do Natal, em 2005. Os cientistas que trabalhavam no projeto ficaram chocados com o ocorrido e procuraram em vão
pelo sinal do satélite. O que aumentou a sua confusão foi que a missão estava funcionando perfeitamente até aquele momento. Foi quase como um sonho ruim que se tornou realidade do nada. Eles passaram os meses seguintes na esperança de recuperar o satélite, mas logo ficou claro que aquela era uma causa perdida. Eles concluíram que a falha no sistema se devia a um mau funcionamento dos controladores que forneciam energia ao transponder do satélite. No entanto, alguns pesquisadores ainda tinham esperança de que a imagem pudesse ser redefinida em alguns pontos de sua órbita. Essa redefinição geralmente ocorre quando a Terra eclipsa seus painéis solares por um longo período, esgotando as baterias. Esses eclipses ocorreram em 2019 e 2023. Portanto, há a possibilidade de que esses eventos possam ter desencadeado um desligamento total e, em seguida, um religamento do sistema do satélite, quando ele teria voltado a receber luz solar. Se esses eventos realmente aconteceram ou acontecerem futuramente, então deveríamos comemorar, porque este é realmente um acontecimento de muita sorte. O reaparecimento do satélite sugere que sua órbita estará bem posicionada para observar e investigar a zona rural do norte da Terra e fazer descobertas que podem ter ficado fora do nosso radar durante anos. Os cientistas estão muito otimistas de que este satélite poderia estar de volta e ser colocado em uso imediatamente. Quem sabe quais descobertas alucinantes este satélite ajudará a NASA a fazer no futuro? Ele pode dar origem a descobertas encantadoras sobre a Terra que rivalizam com tudo o que a Estação Espacial Internacional fez até agora. Vamos ver o que o amanhã nos traz. Obrigado por assistir este vídeo até o fim. Gostou do nosso conteúdo? Deixe seu comentário abaixo.